Fala aí, torcedor do nosso canal Golaço Brasil, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. Vamos rir dos corintianos aí revoltados, chorando após a vitória histórica do Palmeiras 4-0 no Allianz Parque. Os gols do Verdão marcados pelo Sousa de cabeça aos 19 do primeiro tempo. Ainda no primeiro tempo, aos 49, Bruno Fux ampliou. E Rafael Veiga, que entrou no segundo tempo, fez aos 23 e aos 36, 4-0. Palmeiras está classificado para a final e vai enfrentar o Flamengo na grande decisão, dia 29 de novembro, em Lima, no Peru. Vamos aí reagir ao pós-jogo, os comentaristas falando. Mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras, tudo do Verdão você encontra aqui no nosso canal Futebol Golaço Brasil, né? O Futebol Total tá bombando lá, vai lá ver o Futebol Total. Tenho 3 canais do Palmeiras, tem o Palestra também, Futebol Verde, Futebol Total Oficial. Futebol Total Oficial é o primeiro. Isso aqui a gente bota muito maravilha pra te dar risada. Vamos aí pro vídeo e daqui a pouco eu volto. De joelhos o Abel Ferreira. O Abel Ferreira vai às lágrimas. Ele que reconheceu o erro na altitude. Ele é nesse momento consolado pela comissão técnica aqui. Acabou! Acabou! Palmeiras 1, Palmeiras 2, Palmeiras 3, Palmeiras 4! 13 bodes no vestiário deu isso aí! Noite mágica! Noite histórica! Ah, pelo amor de Deus, velho! 4 arrebentaram com os equatorianos! Arrebentaram com a LDU, fizeram pacto, fizeram Arigerina, fizeram OVNI, fizeram tudo, só não fizeram chover essa noite. No Arigerina já até engasguei, velho. Até me entrou um ar aqui na garganta. 4-0. Ah, dá licença, eu fico puto, mas olha, tem que tirar o chapéu pro time do Palmeiras que jogaram como homens, hombridade, com vontade, com garra e dar isso aí. Arrebentaram com os caras, velho. Estão na final, pode comprar o ingresso pro Peru. Vai tudo pro Peru, os porcos, velho. Nossa senhora, eu vou te falar, o Abel já sabia que ia ter pacto. Ele falou da noite mágica. Ele falou da noite mágica semana passada, ele já sabia. Ele já sabia. Ah, pelo amor, que time lazarento, que time lazarento. Eu avisei! Time frouxo, bunda mole! Esse time da LDU só joga na altitude! Só na altitude joga com a altitude debaixo do braço! Time bunda mole, time frouxo! Tomou 4 do Palmeiras, eu avisei, não vai nem pros pênaltis! Eu avisei, não vai pros pênaltis! O baile que o Palmeiras deu hoje no Allianz Parque é digno de time que tem que estar na final da Libertadores! Jogou com raça, jogou com coração. O Palmeiras deu um banho de bola. Fez o inacreditável acontecer. 4-0. Não tô falando de campeonato paulista, de campeonato brasileiro. É semifinal de Libertadores. E o Palmeiras virou o jogo de 3-0 para 4-0. Nem pra pênalti foi. Tem que tirar o chapéu. Por isso que a porra desse time tá onde tá. Tem organização, tem treinador, tem um elenco que tem saco roxo, tem culhão, enfrentou o jogo com vontade, teve coragem de enfrentar o jogo, não botou o rabo no meio das pernas, não se acovardou e tá na final da Libertadores. E a porra desses caras vai ganhar esse tetra, porque o Flamengo é filho deles. O Flamengo é filho, o Flamengo chora, sangra na hora que vê o Palmeiras. Eu não aguento mais, meu Deus. E para quem tá triste também. O Pedro Ivo queria falar do Alan também, né, Pedrão? Você falou no começo, falou, vamos trabalhar o Alan como um capítulo à parte, né? Porque... Vamos trabalhar esse capítulo à parte porque ele arrebentou. Só porque ele teve a óbvia comparação da atuação monstruosa ali, também, na entrada do Veiga no segundo tempo. Sim. E assim, por tudo que se falou do Veiga na temporada, porque o Veiga é o maior artilheiro, é um símbolo desse Abel, é um símbolo desses 5 anos da era Abel e tudo mais. Só que ele também vem em momentos de banco, de questionamento, de é decisivo, não é hoje ele começa no banco. É muito importante o que ele faz. Só que o Alan é uma outra situação. É a idade que se tem,
é a pressão do jogo, é o tamanho do jogo, é como ele parece que estava jogando uma pelada na rua com amigos para um jogo que ele estava 3-0 contra. É uma outra situação para mim. A tranquilidade de um menino que praticamente coloca o jogo no bolso ali, isso para mim tem um peso muito grande, porque é aquilo que a gente sempre fala do fazer 4-0 e uma atuação excelente de um garoto e ter que entrar para fazer 4-0 depois de tudo que aconteceu. E é mais que a derrota lá. O Flamengo perde aquele confronto direto para o Flamengo, o Palmeiras perde o confronto direto para o Flamengo. O Palmeiras é derrotado assim de forma, sabe, avassalador, a gente falava em assustador, irreconhecível na altitude. O Palmeiras nem de perto é o que a gente está acostumado a ver no fim de semana. E ele vem para esse jogo com uma carga muito grande. E é uma carga muito grande. O Flamengo passa ontem, você não passa, sabe, tem a situação do brasileiro, como é que você vai carregar? O Alan simplesmente parecia... A leveza do Alan para jogar bola... que parecia o Estevão jogando. É uma coisa muito simples. Então, mas é isso. Do Estevão, né? É uma coisa que você... Imparável. E tem alguns gestos, inclusive, que é o corte para dentro, a maneira como levanta ele. É tão suave a coisa para algo tão pesado e para um menino da idade dele, para a pressão que se tem, para o ambiente que se é... Que, claro, a atuação do Veiga, para mim, a jogada do gol do Veiga, como ele acha o Vitor, ele já corre pedindo... É tudo muito bonito, mas talvez acostumado, é o que a gente espera quando ele entra. Agora, o Alan, isso para mim dá uma olhada diferente. São muitos carimbos. Inclusive, o choro do Abel no final do jogo, para mim, é um carimbo de algo muito diferente. A gente não vê o Abel se abrindo. Um Abel que muito pensa em tudo que fala, faz e age. Sabe, essa coisa humanizada. O choro do Abel, no final, para mim, é um carimbo. É um jogo diferente. E a temporada, Alan, a gente vai falar sempre do Alan daquele jogo, então acho que isso carimba para mim ele com um pouco mais de destaque. E o choro do Abel é muito da temporada. Ele já deu várias brechas, várias deixas de que como essa temporada está diferente para ele, como ele não esqueceu os xingamentos, ele já falou isso, que marcou o coração dele, tem questão de renovação, tem muita coisa. É um ano de trabalho mais difícil para ele também. E o que eu acho curioso em cima do Alan, para a gente fechar essa história em cima do Alan, é que a gente está vendo ele comemorando junto com o Bruno Fux, é que o Alan joga muito bem nessa posição, mas ele não é um jogador de posição definida. O Abel já jogou com o Alan de segundo volante, de terceiro homem de meio, aberto pela esquerda, aberto pela direita. Não está clara qual é a posição definida do Alan, embora seja nessa faixa de campo que ele renda mais. E do jeito que o Abel conduz o time, eu também não sou capaz de garantir que essa atuação é o que vai torná-lo titular indiscutível. Até porque para a final daqui a um mês, se 90 minutos é muito tempo, 30 dias então é uma eternidade. Mas o nível de atuação que ele teve foi um agente transformador do jogo de maneira muito clara. Vai lá. Não, super rápido, John. Você falou, eu não tinha pensado nisso, lembrava o Estevão. Se for pensar os grandes jogos do Estevão no Palmeiras, e contando o tamanho do jogo... Sim. E era a crítica que ele recebia. Eu acho que não tem uma atuação como essa. Sim. De individualidade. Em jogo dessa envergadura não teve. Porque é o tamanho do jogo. É óbvio que também o Estevão não atuou num Palmeiras tão forte, num todo, coletivamente, com tantos jogadores jogando bem, como esse Palmeiras. Mas eu estava tentando lembrar, se algum palmeirense tem YouTube aqui, claro, o Estevão lembrar, por favor. O Estevão é melhor que o Alan, não é essa discussão. Não nem vou entrar nessa discussão. Os movimentos dele hoje lembraram o desequilíbrio que o Estevão costuma causar. É bom a gente lembrar que, primeiro, né, a gente um ano fala do Endrick, aí começa a falar do Estevão, e ninguém está comparando esses caras, agora fala do Alan com essa capacidade de decisão, e aí eu quero pegar, que era algo que eu queria dizer, gancho do que o Zupac falou, para exaltar o João Paulo Sampaio, né, o responsável pelas categorias de base do Palmeiras, porque a gente lembra, e ele falou aqui nessa mesa do Bola da Vez, que assim, no Palmeiras os jogadores são obrigados a passar por 3, 4, 5 posições cada um. Então nas categorias de base eles jogam obrigatoriamente em 3, 4, 5 posições, para que lá na frente você possa eventualmente decidir ou até mesmo utilizá-lo em várias posições. E o Alan começou jogando no Palmeiras como volante. Sim. Ele era um volante no Palmeiras profissional, não no Palmeiras da base. Obviamente, as qualidades dele vão muito além disso, né? Quer dizer, ele tem a capacidade de ser um meia ofensivo, que acho que é a posição dele. Agora, se é um meia ofensivo pelo lado, se é um meia ofensivo mais centralizado, onde ele vai jogar nesse time do Abel, eu não sei, mas a gente já viu ele jogar bem por um lado, já viu jogar bem por outro, já viu ele jogar bem como volante, então é impressionante, sim. Eu concordo com o Zupac, não acho que a atuação espetacular de hoje, e para mim ele foi o melhor em campo, sim, eu não acho que a atuação de hoje possa garanti-lo como titular da equipe, mas certamente é uma atuação que faz com que a utilização dele, que não era baixa, mas também não era alta,
provavelmente vá subir agora num momento até de necessidade, né? Enfim, agora tem jogo do Campeonato Brasileiro já no final de semana, então eu acho que foi uma atuação para mudar o olhar de todo mundo em relação a ele. Ainda que essa qualidade ele já tivesse mostrado em outros momentos, até no Mundial especialmente, né? Exato, contra o Chelsea principalmente, quando até as pessoas falam, bom, ele vai ficar, vai continuar no time e depois não continuou, o Abel tem muito disso, então não é que uma grande atuação garanta o Alan como titular, mas acho que assim, ele tende a ter mais espaço. E só para não deixar passar, porque o Veiga foi eleito melhor em campo, e aí aquela lógica, acho que de todos os campeonatos, de todas as ligas, cara, quem faz mais gol leva o troféu de melhor em campo. E os gols decisivos? Gols decisivos, os 2 gols decisivos e o passe que ele dá iniciando o terceiro gol para o Vitor Roque. Eu achei aquilo ali... É um negócio... Não era jogada óbvia, é como ele... E mais uma vez, a gente falou aqui no início, é mais um momento que a LDU acha que dá para sair, está com 6 homens depois da linha do meio de campo, e aí o Palmeiras com qualidade para ser... É a jogada nada óbvia, como ele corre para chegar, e a maneira como a gente finaliza... É inacreditável. E a jogada do Vitor Roque também, que pelo amor de Deus, né? Só para sublinhar. Muito ansioso, mas como briga. Achei ele muito ansioso no primeiro tempo. Hoje eu achei o Vitor Roque engraçado. Ele brigou muito, o Calçade até destacou na transmissão a importância dele nos gols, mas eu acho que para a média das atuações do Vitor Roque, que tem estado ali em cima mesmo, assim, ele estava ansioso. Ele tem jogado muito hoje. Ele foi mais colaborativo do que decisivo. Ele costuma ser mais decisivo. Perfeito. E só para sublinhar, o Pedro falou aí 3 letrinhas que passaram batido, LDU. Que atuação fraquíssima teve a LDU, hein? O Palmeiras fez a noite perfeita. Eu não consegui. Mérito do Palmeiras. Agora, o que o time do Thiago Nunes não conseguiu fazer em momento algum, seja para agredir, seja para marcar... O que o Thiago Nunes tentou fazer, mas matou o time dele. Mas você lembra lá no nosso debate semana passada, qual foi a ideia do Abel no início? Qual foi exatamente a ideia do Thiago Nunes? Ele queria jogar contra o Palmeiras. Então, mas é isso. Aí o Palmeiras não deixou ele jogar. Aí ele continua querendo jogar. E às vezes que ele sabe, o Palmeiras volta e faz o gol. Sem altitude, no sintético? Eu não fiquei... Para mim não surpreende, porque a LDU que a gente viu contra o São Paulo, por exemplo... Se o São Paulo aproveita as chances que teve... Exato, o São Paulo... A gente falou até que o Palmeiras... Exatamente. A gente não imaginava... O Palmeiras jogou pior do que o São Paulo jogou contra a LDU. A gente não precisava... No jogo de ida, claro. Quando o que a gente falou aqui quando o confronto foi definido, o Palmeiras não deve ter muita dificuldade para passar pela LDU. Sim. Pelo que a LDU não tinha mostrado contra o São Paulo. Então, eu não acho que esteja muito fora do que era de se esperar da LDU. Acho até que no primeiro tempo ela não conseguiu jogar, porque aí é aquela coisa do... né, a primeira meia hora que... O Palmeiras, inclusive, consegue o primeiro gol no primeiro tempo, quando já tinha dado uma baixada naquela pressão... vai na bola parada. Abissal ali. Com 10 minutos, o Palmeiras tinha 4 finalizações, uma chance grande. Terminou o primeiro tempo com 19 finalizações, maior número em um primeiro tempo dessa edição da Libertadores. Preciso liberar o Paulo Calçade, mas o Calçade acho que tem mais uma coisinha para falar, né, Calçade? O que a gente viu aqui hoje foi um show de mata-mata. Por quê? Porque a LDU veio abraçada aos 3-0 e não jogou. E o Palmeiras teve uma escalação moldada pelos 3-0 que tomou fora de casa. Se tivesse perdido por 1-0 ou empatado o jogo, provavelmente o Palmeiras seria diferente. O Palmeiras foi para o risco total, com mudanças táticas, com missões bem específicas e executadas pelos jogadores. Então o que eu vejo é moldados pelo placar. E o mata-mata é isso, né? Ele tem... Geralmente, o mata-mata, ele tem mais emoção do que o futebol bem estruturado e jogado. Nesse mata-mata aqui, nesta perna do mata-mata, no jogo da volta, a gente viu um jogo muito bem estruturado, um jogo muito bem jogado pelo Palmeiras, porque não é fácil ter a paz para imaginar subir essa montanha que é fazer um 4-0. Então, as escolhas do Abel foram direcionadas por um 3-0 na semana passada. E as da LDU também, um 3-0. E é terrível, né? 3-0 é um placar ótimo, tá, gente? Antes que alguém interprete, né? A gente sabe como é que é, de outra maneira. Mas quando você vem abraçado ao 3-0 e deixa de jogar, as coisas podem sair caras, e saiu muito caro para a LDU.
Porque a hora que a LDU, tá bom, agora eu vou jogar, aí a instabilidade emocional era gigante. Fora de casa, tomando 3-0, tomar o quarto. Mas foi um jogaço daqueles que... Esse jogo não termina agora, tá? Ele vai durar alguns dias na cabeça de todo mundo, porque realmente foi espetacular. Boa, Calçade, espetacular também a sua participação aqui no Linha de Passe. Grande abraço para você. E vamos pro intervalo, porque temos Abel aí na sequência, hein? Vamos ouvir o treinador do Palmeiras. Carruagem da LDU virou abóbora, né? Foi, né? Trazer aqui agora as estatísticas da partida, pessoal. Na posse de bola, o Palmeiras teve 64%, a LDU 36%. Gols esperados, 3,47 do Palmeiras, 0,34 da LDU. Total de chutes, finalizações, 28-8 do Palmeiras. Chutes no gol, chutes certeiros, 8-1 Palmeiras. Chances perigosas criadas, 6-0 para o Palmeiras. Escanteios, 4-0 Palmeiras. Impedimentos, a LDU teve 1, Palmeiras nenhum. Passes completos, 351 do Palmeiras, 155 da LDU. Tá aí as estatísticas da partida, da grande vitória do Palmeiras, virada histórica no Allianz Parque, e o Verdão está na grande final da competição. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.